noite. Boa noite. Tudo tranquilo por aí? Tranquilo. Agora o frio tá bom. Maravilha. Bom, eu estou reiniciando a nossa máquina lá. Aparentemente ela está com algum problema que os serviços não estão subindo. Tá? Mas eu vou aguardar aí que suba. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Oi, pessoal, boa noite. Tô acabando de ajeitar as nelas aqui, pra ver checar, beleza? Só pedir para vocês manterem o microfone desligado enquanto não estiverem falando. Já tem um ruído aí na. Valeu, obrigado. Deixa eu aguardar aqui a máquina começar. Tá um comportamento bastante estranho aqui. Eu estou pedindo para iniciar os serviços. A última vez que iniciou o serviço foi às 14h58. Eu dei um reboot na máquina e ele não está restartando aqui. Não sei o que está acontecendo. Vou aguardar mais um pouquinho. O start está ligado. Vamos ver, qualquer coisa a gente tenta restartar de um em um. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo aqui na retaguarda. Vamos vendo aqui outros assuntos. Bom, vamos começar
a ver, pelo menos na teoria, enquanto a máquina não inicializa, um pouquinho das outras ferramentas que a gente tem dentro do nosso ambiente. Só um minutinho. Bom, vamos falar da primeira delas, o Scoop. Bom, eu já tinha dado uma pequena introdução na primeira aula, vamos falar um pouquinho mais em detalhes aqui, vamos ver se a gente consegue talvez praticar entre hoje e amanhã o Scoop. Tá? O que ele faz? Eu coloquei aqui integração entre o MySQL e o Hadoop, mas na verdade ele faz integração de qualquer banco de dados relacional e o Hadoop. Tá? Como a gente tem nessa máquina o MySQL, a gente vai brincar com o MySQL, mas vocês poderiam estar fazendo isso, por exemplo, no Oracle. Tá ok? O MySQL ele é um banco de dados relacional, proprietário é a Oracle já faz alguns anos, e ele é gratuito, então por isso que a gente vai usar nos exercícios. Normalmente uma instalação monolítica, quer dizer, de um servidor só, mas a gente usa ele para transacional. Isso quer dizer que de repente você ter no teu ambiente um MySQL ou outro banco de dados aí, gratuito pode ser interessante. O que mais? Os dados existentes eles podem existir no MySQL, e aí você de repente tem a necessidade de importar isso para o Hadoop. Aí o Scoop ele consegue manipular Big Data, então eu posso de repente ter mais de uma origem, contanto que seja banco de dados relacional. Vou ter trabalhos de mapper, vários trabalhos de mapper, quantos trabalhos de mapper forem necessários. Né? Então o que o Scoop faz é iniciar trabalhos de MapReduce para manipular a importação ou a exportação de dados. E aí, para dar uma ideia dos comandos que a gente utiliza para importação de dados, aqui um exemplo de um comando para importar dados do MySQL para o HDFS. Quando a gente estiver fazendo exercício, a gente vai primeiro entrar no MySQL, criar esses dados lá, para depois importar para o Hadoop. Tá? Eu também posso importar diretamente no Hive. Se essa máquina funcionar, a gente vai usar o Hive hoje e fazer uma importação de dados. Bom, eu vou iniciar a máquina mais uma vez. Na verdade, eu vou parar a máquina e iniciar daqui a pouco. Então a gente pode importar diretamente no Hive também. Tá? Lembrando que o Hive é aquele produto que a gente consegue usar SQL. Na verdade, os dados eles não estão em tabelas de um banco de dados relacional, mas eles se apresentam para a gente como se estivessem. Tá? Os dados estão no HDFS, são arquivos no HDFS, mas o Hive ele consegue, a partir de comandos SQL, interpretar esses comandos SQL, transformar em MapReduce e mostrar o conteúdo desses arquivos para a gente no Hive. Tá?
Então, na hora que a gente estiver vendo o Hive, vocês vão ver que é parecido com interfaces de gerenciamento de dados bem básicas aí do MySQL ou do Oracle, enfim. Tem uma área lá para você construir as suas queries, tem uma área para manipular as tabelas, enfim, os bancos de dados também. Eu também posso fazer importações incrementais, ou seja, eu fiz uma primeira carga e de repente eu quero pegar só o incremento. Então eu posso passar alguns parâmetros nas minhas importações, como por exemplo check column e last value, para pegar os registros que de repente não foram os registros diferenciais. Eu também consigo exportar os dados, por exemplo, que estão no Hive, para o meu banco de dados relacional. Aqui a gente está dando um exemplo de exportação para o MySQL, mas poderia ser para qualquer outro banco de dados. Observação que a gente já precisa ter a tabela de destino no banco de dados. Tá? Bom, se a nossa máquina não voltar a funcionar, a gente não vai conseguir fazer esse pequeno exercício aqui. Enquanto essa máquina reinicia, a gente verifica se ela está funcionando. Vamos falar um pouquinho das outras ferramentas que a gente tem naquela barra do lado esquerdo do Ambari. Tá? Uma das outras ferramentas, está mais ou menos na sequência aqui os slides, é o Zookeeper. Tá? O que é o Zookeeper? Ele é um controlador de informações e de sincronização dessas informações no cluster. Tá? Então o Zookeeper ele verifica qual o nó que é o master do cluster. Ele também controla quais são as tarefas que são atribuídas a quais workers dentro do cluster. Tá? Então eu tenho, se vocês lembram, eu tenho um name node, tá? Que a gente pode considerar que na maioria das implantações ele é o nosso nó mestre. Tá? E tenho data nodes. Nesses data nodes eu posso ter workers. Posso ter não, vou ter workers. Legal? E aí o Zookeeper vai controlar quais tarefas que são atribuídas para quais workers. Ele também verifica quais workers estão atualmente disponíveis. Bom, nesse momento vocês devem estar pensando o seguinte, bom, se o Zookeeper cair, eu perco essa orquestração de tarefas. Tá? O Zookeeper, ele, na verdade, ele também é distribuído no cluster. Tá? Ele não é algo centralizado como um name node. Então eu posso ter vários servidores com Zookeeper. Ok? Também o Zookeeper é uma ferramenta para que os aplicativos possam usar para se recuperar de falhas parciais aí no cluster. O Zookeeper também faz parte do AgeBase, do HA, do MapReduce, do Drill, do Storm, do Sol e outras ferramentas. Vamos ver se a gente vê alguma coisinha aqui de estrutura do Zookeeper. Bom, antes da gente ver a
a estrutura do Zookeeper propriamente dito, a gente tem no nosso cluster um nó master e vários workers espalhados aí nos meus nós. Tá? E aí, em cima disso, eu tenho alguns modos de falha. Então eu posso ter um modo de falha em que o mestre falhe, e aí eu preciso fazer um failover para um backup. Tá? Então é por isso que no Hadoop 2 a gente usa 2 name nodes. Tá? E aí o segundo name node vai ser um name node slave. Aí. Um outro modo de falha é quando um dos workers falha. E aí o trabalho desse cara aqui, ou os trabalhos que esse cara tem, precisam ser distribuídos entre os outros workers. Então a primeira estratégia é de distribuir para os workers mais próximos. A segunda estratégia é para os workers menos carregados. Tá? Então, se o worker que estiver do meu lado, do lado do worker que falhou, ele não tiver recurso, o Zookeeper tenta em outro. Tá? E um outro modo de falha é quando eu tenho problema de rede. Ou seja, parte do cluster não consegue ver o restante do cluster. E aí eu tenho um esquema de eleição de recursos para os workers que estão sendo enxergados. Bom, aí a gente tem dentro do Zookeeper 2 tipos de operação. Tá? Um tipo de operação que são as operações primárias ou primitivas dele e outras operações que são via API. Tá? Então, as primitivas são aquelas que estão no core do Zookeeper e que ele faz, vamos dizer assim, sem ter um comando. Então, uma delas, a eleição do mestre. O que acontece nessa eleição do mestre? Um nó se registra como mestre e mantém um bloqueio nos dados de mestre. Os outros nós não podem se tornar mestre até que esse bloqueio seja liberado. Ou seja, até que o Zookeeper aceite a eleição desse cara como mestre. E aí apenas um nó é permitido para manter o bloqueio de cada vez. Uma outra operação primária ou primitiva é a detecção de falhas. Então os dados normais ou efêmeros ou não tão importantes quanto a eleição de mestre sobre disponibilidade de um nó desaparecem automaticamente se o nó desconecta ou falha ao atualizar após um período de tempo limite. Então, dados comuns de disponibilidade não são os dados que estão no datanode. Tá? São os dados sobre a disponibilidade. Legal? O que mais que o Zookeeper faz nas operações primitivas dele? Ele faz gerenciamento de grupo e faz gerenciamento de metadados tanto do mestre quanto dos workers. Tá? Então ele lista tarefas pendentes, atribuições de tarefas e outros metadados. Além dessas operações primitivas, nós temos uma API do Zookeeper em que eu tenho aí 6 operações possíveis nessa API. Tá? Então eu posso criar tanto um master quanto um worker, eu posso excluir, eu posso verificar a existência, eu posso definir dados
dentro de masters e works, posso buscar dados dentro de masters e workers e verificar quais nós são filhos. Por exemplo, aqui a gente tem worker 1 e worker 2. Se eu usasse o comando na API de getChildren para workers, ele me daria essa listinha aqui. Olha, você tem worker 1 e worker 2. Uma outra função aí do Zookeeper é de notificações. Tá? Então o cliente pode se registrar para notificações em um node do Zookeeper. Ele se registra com isso. Ele não fica fazendo pooling de pesquisa, tá? Então ele não vai ficar consumindo a API. Então um exemplo é registrar para notificação no master. Se ele parar, tentar assumir como um novo mestre. O que mais? Em termos dos znodes, os nós do Zookeeper, eu tenho nós persistentes e tenho nós efêmeros. Os persistentes, eles permanecem armazenados até serem excluídos explicitamente, ou seja, a atribuição de tarefas dos workers deve persistir mesmo se o mestre travar. E eu tenho os efêmeros. Esses desaparecem se o cliente que criou falhar ou perder a conexão com o Zookeeper. De outra maneira, se o mestre travar, ele deve liberar seu bloqueio no znode que indica qual nó é o mestre. Tá? Então, um pouquinho aqui da arquitetura. Eu tenho uma montagem aqui dos servidores Zookeeper. E os clientes têm uma lista de servidores Zookeeper às quais eles se conectam, tanto os masters quanto os workers. Tá? Então, de repente, esses caras, nesse momento, se conectam a esses servidores aqui. Vamos supor que dessa organização aqui de servidores eu perdesse 2 servidores. Por um problema de rede, tá? Eu perdesse 2 servidores. 2 servidores Zookeeper, tá? Não estou falando de workers nem de masters. Perdesse 2 servidores Zookeeper. Esses clientes, logicamente, num problema de rede, só vão conseguir se conectar nesses outros 3 aqui. Ok? Pessoal, eu não sei o que está acontecendo com a nossa máquina, mas ela não está subindo os serviços. Eu vou fazer o seguinte, na hora que a gente parar, eu vou tentar resolver esse problema para a gente poder fazer os nossos exercícios. Eu estou aqui com o usuário administrador. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Estou comandando para ele reiniciar os serviços, mas ele não segue em frente. Tá, o último reinício de serviço foi às 14h58. Já reiniciei a máquina 2 vezes, não funcionou.
e o consumo de CPU dela está relativamente baixo, então realmente não sei o que está acontecendo. Bom, de qualquer maneira, na hora do intervalo, então, a gente tenta resolver esse problema. Deixa eu só verificar, vocês estão me escutando? Sim, estou. Ok. Normal. Tudo bem até aí Sim. nessa teoria? A gente deveria ter parado aqui atrás, ó. A gente deveria ter parado aqui atrás no Scoop para fazer um exercício, tá? Mas infelizmente com esse problema da máquina aí a gente não conseguiu nesse momento. Depois a gente retoma. Ok. Com Ok, relação, sem problema. com relação ao Zookeeper, aqui tem um monte de informações. Tudo bem, esse monte de slides aqui que eu passei, o Zookeeper. Primeiro, ele é um negócio que apareceu, foi desenvolvido para a versão 2, tá? E junto com acho que dois fatos, tá? Da versão 2. O fato de eu poder ter mais de um namenode slave. Tá? Então na versão 1 eu podia ter um namenode e um namenode secundário. Só que para o namenode secundário entrar em ação, eu precisaria fazer uma atuação manual. Tá? Na versão 2, mesmo se eu não tivesse o Zookeeper, o namenode secundário entraria em operação. Legal? Esse acho que já foi uma grande melhora em termos de disponibilidade do Hadoop 2. Por quê? Porque ele tinha bastante disponibilidade dos datanodes, com aquele negócio de dividir os bloquinhos em 3 nós e tal. Então, se caísse um datanode, não tinha problema nenhum. Mas se caísse o namenode, eu parava tudo. Eu não perdia dado nenhum, lógico, porque os meus datanodes já tinham redundância. Mas enquanto eu não colocasse o datanode secundário no ar, os meus trabalhos de MapReduce não poderiam ser executados. Tá? Eu não conseguiria distribuir os meus trabalhos. Tá? Legal, esse foi um grande avanço aí com relação à alta disponibilidade do cluster como um todo. O outro foi a implantação do Zookeeper. E aí qual que é a diferença do Zookeeper com o fato de eu ter um secondary name node, vamos dizer assim, ativo? O Zookeeper ele não faz só a questão de controle de aonde estão os dados, que é a função do name node. Tá? Ele controla quem são os mestres e os workers, faz a distribuição de tarefas entre os workers e controla as eleições aí de masters para os processamentos. Tá? Então, a união dessas duas coisas, primeiro, eu ter um name node secundário que entra automaticamente, e segundo, ter um novo serviço distribuído em vários servidores. Tá? Então, eu tenho vários servidores Zookeeper e tenho dentro dos meus nós também clientes desses servidores Zookeeper, que faça todo esse gerenciamento de falhas e distribuição de tarefas e atribuição. Acho que foi um avanço aí tremendo. Tá? Do Hadoop, falei isso do Hadoop 1 para o Hadoop 2. Do Hadoop 2 para o Hadoop 3, o Zookeeper ele não ganhou novas funcionalidades. Tá? Então ele continua sendo a mesma ferramenta, ou basicamente a mesma ferramenta do Hadoop 2. Tá? O que mudou dentro do cluster foi, primeiro, o MapReduce ficou mais rápido e o HDFS teve aquele ganho lá de overhead de armazenamento que eu expliquei na primeira aula. Tá?
Legal. Uma outra ferramenta, uma outra tecnologia dentro do Hadoop é o Storm. Bom, o Storm ele faz processamento de streams em tempo real. Tá? Então ele é um framework para processar fluxos contínuos de dados em um cluster. Ele, assim como o Spark, que também processa fluxo contínuo, o Spark Streaming processa fluxo contínuo também. Ele, assim como o Spark, ele pode rodar em cima do Yarn, que foi o que a gente viu ontem. Tá? Uma das diferenças entre o Storm e o Spark, ou o Spark Streaming, que é a parte do Spark que fala de fluxo contínuo, é que o Storm ele funciona em eventos individuais, tá? E não em, vamos dizer assim, pegar uma outra expressão aí para microlotes, não em... tem uma outra expressão para isso. Como se eu estivesse fazendo... tem uma expressão que até no TCP/IP você usa para isso. Como se você tivesse rajadas de informações. Tá? Esses microlotes é uma rajada de informações que vem uma pancada de informação num microlote, num batchzinho de informações. Tá? Então ele, além de pegar esses lotes de dados, ele também funciona para eventos individuais. Tá? Então, de repente, um dado. Tá? Uma outra diferença entre o Spark Streaming e o Storm é que o Storm ele é muito melhor do que o Spark Streaming quando eu preciso de latência muito baixa. Então, quando eu preciso de muito throughput com latência baixa, o Storm ele pode ser mais interessante. E aí alguns nomes que o Storm utiliza, como a terminologia aí do Storm. A primeira terminologia, o primeiro termo é do Stream. O que é o Stream? São tuplas que fluem através de spouts. Tá? O que são os spouts? São fontes de dados de fluxo. Por exemplo, o Kafka, Twitter e outras fontes de dados de fluxo. Outra terminologia são os bolts, ou parafusos, que processam os dados de stream conforme eles vão sendo recebidos. Então eles transformam, agregam, gravam em bancos de dados ou no HDFS. E outro termo é da topologia, que é um gráfico de spouts e bolts que processam o seu fluxo. Tá? Então reparem o seguinte, que de uma fonte de dados eu posso ir para mais de um bolt. Tá? Mas de 2 bolts eu vou para um bolt só e depois vou para uma fonte de dados, tá? Que não está representado isso. Legal? Ou seja, se eu tiver 2 processamentos de fluxo que geram sua saída, eu não posso pegar os 2 processamentos e jogar num spout. Tá? Primeiro, porque o spout é uma fonte. Segundo, porque eu precisaria unir isso numa outra transformação, precisaria agregar isso para jogar em algum lugar.
Legal? Bom, aqui a saída do Bolt, logicamente, é um arquivo HDFS, um banco de dados, enfim. E um pouco aí da arquitetura do Storm. Para que eu consiga fazer esse processamento em cima do Yarn, eu vou lançar a mão do Zookeeper, tá? E ele vai disponibilizar supervisores dessas topologias aqui. Opa, desculpem. Dessas topologias aqui. Bom, e como é que eu uso o Storm? A partir de aplicativos que são desenvolvidos geralmente em Java, embora eu consiga usar os bolts através de scripts feitos em outras linguagens. Eu tenho no núcleo do Storm uma API, na verdade duas APIs. Tá? Uma que é o core do Storm, e ela é, vamos dizer assim, de mais baixo nível, cuja semântica dela é uso, transformo, pego dos meus spouts pelo menos uma vez. E tem uma outra API, que é o Trident, que é de nível superior, né? Em que a semântica dela é pegar exatamente um. O que mais? Depois que eu desenvolvo, ou depois que eu coloco um fluxo Storm para funcionar, ele fica rodando para sempre, tá? A não ser que a gente mande parar. E aí um pouquinho mais de diferença entre o Storm e o Spark Streaming. O Spark, na verdade, é uma família de ferramentas para processamento em memória. Tá? A gente tem, por exemplo, um shell para o Storm para Python, que é o PySpark. A gente tem um shell para o Spark para rodar em R, que é o Spark R, não, o Spark R. E tem o Spark Streaming. E aí um pouquinho mais aí de comparação do Spark Streaming com o Storm. Bom, o Spark Streaming, eu falei de algumas ferramentas aí. A gente tem mais ferramentas dentro do Spark. Desculpem. Mas se a gente precisar de processamento em tempo real, normalmente a gente escolhe o Storm. E aí, de repente, a gente pode pegar o Kafka, que a gente vai ver daqui a pouco, mais Storm, para nossa solução aí de tempo real. Legal, mais uma ferramenta aí de ingestão de dados. O Flume. Para que ele serve? Bom, ele começou com o Hadoop e a ideia dele era colocar dados no HDFS e no HBase. Tá? Lembrando que o HBase é aquela banco de dados NoSQL colunar. Tá? Originalmente ele foi feito para manipular e agregar logs. Então, de repente, pegar os logs lá dos meus web servers, os logs lá do Apache, por exemplo. Tá?
e um pouquinho aí da anatomia dos agentes e do fluxo aí do Flume. E aí esse exemplo está justamente na linha que eu tinha comentado aí dos web servers. Tá? Então os web servers vão se conectar na minha fonte de dados. Eu vou ter canais e eu vou ter sinks, que são, a tradução pode ser pia ou esgoto, tá? Para depois jogar no meu AgeBase. E aí esses componentes aqui, um pouquinho de explicação sobre eles. A fonte, logicamente, é de onde vêm os dados. Opcionalmente, eu posso ter seletores de canal e interceptadores. Então, a minha fonte, de repente, vai para um ou outro canal. E o canal são como os dados são transferidos. Tá? Ou seja, se eu vou transferir via memória ou via arquivos. E as minhas pias ou esgoto, enfim, o sink, é para onde os dados estão indo. Pode ser organizados em grupos de sinks. O que mais? Cada sink pode se conectar a apenas um canal. E aí o canal é notificado para excluir uma mensagem quando o coletor, o sink, processa essa mensagem. Ou seja, esse cara que processou a mensagem, o canal não tem mais a mensagem. Ele recebe uma notificação para excluir a mensagem. O que mais? Se eu utilizar o Avro, que é aquele serializador de dados, eu posso conectar os meus agentes a outros agentes. Então eu posso conectar uma figura dessa em outra figura dessa se eu tiver um serializador de dados. Legal? E aí dentro do Flume, que tipos de sinks que eu tenho? Eu tenho HDFS, Hive, AgeBase, Avro, Thrift, Elasticsearch, Kafka, posso personalizar e tem uma lista bem mais ampla do que essa. Ou seja, essas aqui são as informações, só retornando aqui, ó, de para onde eu consigo gravar através do Flume. Bom, a gente falou de Kafka com Storm. O Storm é aquele processador para fluxos de dados em tempo real. E o Kafka, o que ele é? Ele é um produto para publishing e assinatura de mensagens. Bom, a gente falou de processamento de dados históricos lá com Scoop, de dados dentro do HDFS, dados dentro de banco de dados. Começamos a falar de streaming em outras ferramentas. Mas imagina que a gente tem um monte de fontes de dados diferentes.
e que essas fontes de dados, elas não são fontes de dados históricas. Ok? Então são fontes de dados aí em tempo que estão sendo gerados, tá? Não necessariamente em tempo real. Então, por exemplo, logs em servidores na web, tá? Então as novas entradas de log, não o log, mas as novas entradas de log. O Flume também pode processar novas entradas de log, tá, gente? Novos dados de sensor em um sistema de internet das coisas ou novas negociações de ações, tá? Isso como exemplo. Então, coisas muito dinâmicas que estão chegando aí em streaming, em fluxo. O Kafka ele vai permitir publicar esses dados em tempo real no cluster e também eu posso processar em tempo real quando os dados chegarem. E aí dentro do Kafka, ou pensando no Kafka, a gente tem dois problemas. O primeiro é como obter de várias fontes diferentes esses dados, por exemplo, desses três tipos de fontes aqui. E outro problema é processar esses dados quando eles chegarem. Vamos falar do primeiro problema. O Kafka eu posso ter vários publishers, tá? E posso assinar as mensagens desses vários publishers. Ele é um sistema aí de assinatura de propósito geral. Que mais? Os servidores Kafka eles armazenam todas as mensagens recebidas dos publishers por um período de tempo e publica essas informações, essas mensagens recebidas em um stream chamado topic. Tá? Então eu tenho vários publishers enviando mensagens para o Kafka e ele publica essas mensagens em tópicos. Já os consumers, eles vão se inscrever em um ou mais tópicos e recebem os dados à medida que eles estão sendo publicados nesses tópicos. Cada topic ou um topic pode ter muitos consumidores diferentes, todos com suas próprias posições aí no fluxo mantido. O que mais? Eu posso usar o Kafka não só para o Hadoop. E aí, um pouquinho do que é o Kafka. Eu tenho conectores, por exemplo, para banco de dados. Eu posso ter banco de dados que sejam consumidores do Kafka também. Vocês estão vendo o sentido aqui das flechas, né? Então, eu posso ter producers enviando dados para o cluster Kafka. Eu tenho processadores aqui dos meus fluxos e eu tenho consumidores dos topics. Tá? Então eu posso ter um banco de dados que seja também consumidor de um topic. E aí como que eu faço para, à medida que eu tenho mais fluxos, mais publishers e mais consumers, como que eu escalo o Kafka? Eu posso distribuir num cluster Kafka. Então, eu posso distribuir em vários processos dentro de vários servidores. Isso vai fazer com que eu consiga fazer uma distribuição do armazenamento do fluxo de dados. E os consumidores também podem estar distribuídos. Tá? Então, posso ter grupos de consumidores que
também podem estar distribuídos. Sendo que os consumidores dentro do mesmo grupo têm as mensagens distribuídas entre eles. Os de grupos diferentes receberão sua própria cópia de cada mensagem. Então, se eu for esse consumidor 1, por exemplo, eu vou receber uma cópia da mensagem e, como eu estou em outro grupo aqui, o consumidor 3, ele vai receber a sua própria cópia da mensagem. Legal. Bom, por conta da máquina, a gente acabou adiantando aqui bastante os nossos slides. Deixa eu ver como é que está o estado dela, ver se de repente... Não retornou. Pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou parar agora essa máquina. Como ela demora bastante tempo para restartar, eu vou pedir para vocês esperarem aí uns 20 minutos para ver se eu consigo resolver esse problema. Ok? E aí, não conseguindo resolver o problema, a gente vai ter que encerrar por hoje por falta de prática aí para fazer. Fica muito complicado se a gente ficar só na matéria e não praticar. Tá? A gente teria que acabar aquele assunto do PIG de ontem e fazer algumas práticas aí com o Scoop, enfim. Tudo bem? Ok. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui a gravação e vou tentar recuperar essa máquina. Tá? E aí em 20 minutos eu peço que vocês verifiquem se eu deixei alguma mensagem. Bom, eu vou estar no ar aqui no Skype de qualquer maneira. Ok? Ok. Legal, pessoal. Talvez eu tenha que reinstalar essa máquina, mas antes eu vou tentar mais uma vez aí, ao invés de dar o reiniciar pelo painel de controle, eu vou tentar dar pelo sistema operacional. Quem sabe a coisa funcione. Legal? Bom, pessoal, então, a princípio, a gente se fala daqui a uns 20 minutinhos. Ok, beleza. Beleza, gente. Então, até daqui a pouco. Eu tô com o Ok. Skype ligado aqui, tá? Ok. Obrigado por enquanto.